Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 85 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e comigo aqui na bancada o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Bom dia, amigos de bancada e também você que nos acompanha nessa manhã. Também conosco o Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Hoje aí com a ausência do Jabur, que por questões pessoais acabou não vindo ao programa. E recebemos os dirigentes do Partido Republicanos em Bauru e região. Temos aqui a presença do vereador Edson Miguel. Vereador, bem-vindo ao Café com Política. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia Cafeu, bom dia Bizarro, bom dia Cláudio, bom dia a todos, Kleber, né? Perdão, Bom dia Kleber, a todos os ouvintes da nossa amada cidade de Bauru. E também o coordenador regional do Republicanos, o Marcos Bilancieri, ex-prefeito aí de Boracéia. Bem-vindo, Marquinho. Obrigado, Cafeu, bom dia Kleber, pastor Edson, nosso presidente, Ricardo Bizarro e a toda a população que nos ouve. Muito bem, nós vamos discutir aqui os assuntos locais e também em nível estadual e nacional. Vamos começar com os assuntos locais. Marcos, a questão dos republicanos é uma questão importante porque é o partido do governador do estado. Nós sabemos de uma aproximação do governador do Republicanos com o PSD via Kassab, que é exatamente o partido da prefeita. Na outra oportunidade que você esteve aqui, você falou, nós estamos abertos a uma negociação, mas surge a notícia de um eventual namoro, se eu não me engano, foi o pastor Edson Miguel que convidou o Meira para integrar, fazer parte dos republicanos. Como é que está essa situação em relação à sucessão municipal? Bom, como nós dissemos da outra vez, nós estamos abertos a qualquer conversa, nós estamos conversando a nível de estado, né, com o nosso presidente, e está em aberto. Nós ainda continuamos na linha que nós temos que participar efetivamente da campanha o ano que vem. O partido cresceu, o partido tem o governador do estado e a gente não pode abrir mão de lançar, no mínimo, ser um candidato a vice. O que nós estamos ouvindo todos os lados, com todos os pretendentes, né, como você disse, do Coronel Meira, já sentamos sim com ele, através do pastor Edson, tudo que nos procura a gente está conversando, para que a gente possa, junto com o partido em São Paulo, porque nós temos uma resolução e a gente tem que respeitar, que as cidades acima de 200 mil eleitores, né, onde tem segundo turno, a decisão não fica apenas local. A gente decide, conversa, leva vários candidatos lá para São Paulo e a gente vai vendo qual é a linha que nós vamos tomar, ouvindo nossas bases aqui, inclusive, que nos próximos dias nós faremos uma reunião com os membros, aqueles que gostam do Republicanos, que farão parte da chapa, a vereadores do Republicanos. A decisão, ela não é minha, a decisão não é do pastor Edson como presidente, mas é ouvindo todos. Então, nós estamos ainda continuando na mesma linha. Podemos ter o nosso candidato próprio ou pelo menos um candidato a vice. Pastor Edson Miguel, quem olha, né, quem acompanha o dia a dia da política, e eu faço isso também por questão de ofício, a gente percebe que o Republicanos, em relação ao governo municipal, ora é governo, ora não é, não tem um posicionamento, vamos dizer assim, definitivo, né? Nesse período todo, a sua votação representando o partido foi muito mais alinhado com o governo do que não alinhado com o governo, exceto essas duas últimas da palavra cantada e também, eu não sei da contrapartida, qual que foi o teu voto, também contrário, né? Pelo não arquivamento. Como é que é essa relação do Republicanos local, você como presidente do partido, e o governo Sueli Rosim? Bom, nós seguimos aqui no local como é feito no Republicanos Nacional. O Republicanos Nacional, ele traz uma linha independente. O que nós vemos dessa forma? Aquilo que é favorável à população, favorável às pessoas, vai trazer um benefício para a nossa cidade, para o nosso município. Então nós somos a favor. Aquilo que nós analisamos e vemos que pode trazer algum tipo de prejuízo ou algum problema, né? Então nós somos contrários. Então o nosso partido aqui em Bauru também, como na Nacional, ele segue independente, trazendo sempre uma melhora para o nosso município. Por isso que nós adotamos, às vezes, certos posicionamentos e convicções. E como é que você tem visto todo esse movimento em torno da prefeita, principalmente esse caso do hacker, né, que acabou
tomando uma dimensão maior, e agora chega a notícia de uma possível investigação ou tentativa de investigar também a vida do vice-prefeito, né? A criação de uma comissão ali que está apurando, e uma proximidade, né, do contratante, né, pelo que está no processo, não sou eu que estou dizendo, é tudo, tornou público isso, o Valmir Vitorelli, que é cunhado da própria prefeita. Como é que o Republicano está acompanhando essa proximidade desse problema com o núcleo familiar da própria prefeita? Lembrando que o Valmir também fez a convocação para o PP, para a posse ali, né, para a filiação do Dr. Orlando. Enfim, tem todo um envolvimento muito grande aí, de par e par. Então, é uma situação bem delicada essa, né? É uma situação bem delicada, nós estamos observando, analisando, para podermos passar também, tanto a nível estadual quanto para o nacional, para podermos informar o diretório do Republicanos. Aqui em Bauru, é triste essa situação, porque uma cidade que tem tudo para desenvolver, para crescer, ter que parar novamente para ver uma situação dessa, uma situação de investigação, uma situação de hacker, e realmente é necessário. O que nós torcemos é que a verdade apareça, se esclareça em tempo hábil, para que assim possamos tomar as decisões, não é verdade? É nessa linha, Bilacieri, como é que vocês veem, com alguma apreensão? Que é aquela história, né? A gente sabe que em política, você mesmo disse aqui aquela frase histórica, né? Que é que nem nuvem e tudo mais, muda, e é evidente que você está indo para um pleito para o ano que vem, que ninguém quer estar próximo de alguém que pode ter a imagem imaculada. Não estamos dizendo que vai chegar na prefeita, mas está muito próxima dela, e todo mundo está tomando as suas precauções em relação a isso. Obrigado, a Jéssica trazendo aqui o nosso café do Metropolitan. Muito obrigado aí, Metropole, que apoia aqui o café com política. Nós estávamos só com a política, agora chegou o café. E aí, Marcos? Olha, eu sou da linha do Pastorello, nós somos bastante independentes, eu sempre gostei de ser independente, eu acho que não existe esse negócio de ser um assunto travado. Ordem vem de cima, ordem não tem que ser ordem, tem que ser alinhamento. Nós estamos discutindo até esses dias todos, porque a questão Bauru está sendo um problema para nós, porque nós estamos abertos a conversar com todo mundo. Às vezes isso é até difícil, porque se conversa até com a prefeita. Existe a possibilidade, até que, se for esse o desejo do grupo, o desejo do partido, que a Sueli venha até via Republicano. Não está descartada essa possibilidade. Saindo do PSD? Sim. Não se descarta nada, é o que nós falamos. Porque se o partido entender que é melhor estar com a esse é o nosso Mas qual é o critério? É o poder, assim, só o poder, ou olhar o conjunto da obra? Porque nós estamos falando aqui de um problema seríssimo, que pode chegar... Então, mas é assim, deixa eu chegar na segunda parte. Então vamos lá, né? Vamos clarear, porque senão vira um oportunismo. Eu te conheço há muitos anos, eu sei que você não é oportunista. Não podemos aceitar isso aí, né? É o que, assim, se for pra gente estar... nós precisamos participar aqui da eleição, nós temos que ter mandato aqui. Mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Agora, se nada fica provado e as coisas podem fluir e entender que é melhor seguir com a administração, não tem o porquê não seguir com a administração. Agora, se ficar provado falhas ou má fé, não tem nós não avalizamos isso. E mesmo que o partido a nível nacional falou, olha, entendemos que hoje não é esse o caminho, entendemos que a gente precisava estar junto, o nosso grupo não vai ter esse apoio. Se ficar tudo provado, como disse o pastor Edson, ele é independente e vota conforme ele vê as informações, né? Porque também ninguém sai julgando ninguém. Se provar que tem má fé, não tem o nosso apoio. Se não tem má fé, existe a possibilidade, o Republicano ele precisa ser, volto a dizer, na nossa concepção, nosso grupo, nosso partido aqui em Bauru, nós precisamos ter o nosso candidato para ganhar ou para perder, para disputar. Porque o Republicano tem 44 segundos de propaganda política. E nós temos, não é só o prefeito, nós precisamos fortalecer a nossa base, nós precisamos ter 2 a 3 vereadores, nós temos essa capacidade lá na Câmara de aumentar a nossa bancada. Nós devemos receber mais um vereador agora, e o pastor Edson, que é o nosso presidente, conversando até com um terceiro.
Então o partido tem que crescer, não a qualquer custo, porque também, como você falou, você me conhece, não aceito questão isso. Ética aí, né? É, a questão ética, exato. Então, se a gente perceber que não existe má fé, podemos conversar. Se a gente vê falhas a qualquer preço para manter em poder, não conta com a gente. Agora, Kleber, antes de você indagar sobre esse tema, a partir desse raciocínio, vamos imaginar que a prefeita viesse mesmo por republicano, que ele está dizendo que é uma possibilidade. Nós temos o PL, e o PL, essa semana, ontem saiu uma notícia forte que o André Maldonado, que é um pastor, conhece o André Maldonado? É da igreja com Saraiva. Rasgando o céu. Rasgando o céu. E ontem chegou a uma posição firme que o PL teria convidado o pastor para, ele é um empresário inclusive, para ser candidato a prefeito, e nós temos o Carlos Braga, que é também do PL atualmente, e aí, né, Kleber, imagina, né, o Tarcísio, republicanos com a Suelen, PL bolsonarista, como é que ficaria essa situação, se é que dá para ficar? Bom, na verdade, eu já ia fazer justamente, Café, essa pergunta para o Marco. Então transfere, que é o seguinte, Marco, o PL e o Republicanos devem ter candidatura própria, né, nos principais municípios paulistas. Ambos tomaram a mesma decisão. A mesma decisão. Então, em cidades de porte, nós queremos ter 1000 prefeitos. Exatamente, existe até número, existe uma meta. Grana. De eleição. Então, significa que as eleições de 2024, há a possibilidade da gente ter Tarcísio e Bolsonaro em lados opostos, né? Isso que a gente tá vendo esse desenho. Agora, como padrinho político, o Bolsonaro tem mais liderança popular. Essa é a verdade. E também tem mais liderança junto a um segmento ideológico de direita. O Tarcísio, o que ele tem a favor? Tem um cargo, tem as emendas parlamentares, que é muito conversa, é um argumento muito forte, principalmente para os prefeitos. Então, é importantíssimo que você nos diga, então, como é que está se desenhando esse quadro aqui na nossa região? Com que lado que os prefeitos, principalmente, vão estar? E como é que poderemos ter esses dois palanques aí? Como é que você está administrando isso? O que a gente pode esperar dessa situação? Então, vamos lá. Primeiro, o Republicanos, essa é a nossa linha que nós devemos trabalhar. Ele não tem uma meta para crescer sem limite. Nosso presidente, que é o Marcos Pereira, nosso deputado federal, junto com o Dr. Roberto Carneiro, que é o nosso presidente estadual, deixa claro em todas as reuniões: nós precisamos ter qualidade. O partido não se importa com quantidade de prefeitos, nada. Tanto que hoje tem 50, está indo para 54 prefeitos. E assim, não sai a qualquer custo. Porque você falou, fui prefeito. Os prefeitos todos não, mentira, muitos que foram pro PSD. Por quê? Quem tá mandando no recurso hoje? PSD. Então o prefeito vai lá. Se não tiver recurso, já muda, porque a crítica tá sendo grande que não tá liberando recurso para ninguém ainda. Então vendeu o peixe, mas não entregou o peixe ainda. Então essa é uma crítica que tá tendo. E o partido nos orienta, não entra nessa. O partido não quiser, vários prefeitos na região que falaram, eu vou pelo Republicano. Fui lá, sentei, conversar, aí chega o convite. Quem é o Marco perto do quem tem o recurso? Não é nada? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aí o pessoal, eu boto o vice. Nós não estamos aqui comprando o cargo. Por isso que é importante a decisão, sim. Se a gente vê que tem cidade aqui que o prefeito se ofereceu para ir no Republicano, mas a imagem do prefeito não é boa. Falei, não, nós não queremos. Não queremos. Agora, Bauru. Bauru tem sim essa questão do PL, porque o governador ele tem um carinho pela Sueli, pela campanha que fez para ela. Não, pela proximidade com o Kassab, né? Isso. Kassab faz o meio de campo, é o partido dela. Mas é assim, viu, Café? PSD vai estar numa campanha, claro que tudo é conversado, e principalmente a nível superior, mas nós não estamos amarrados com o PSD. Nós vamos ter lugar que tem PSD contra republicanos, e essa é a regra. Se tiver que lançar o candidato, não importa. Vai ter conversa lá? Lógico que vai ter conversa. Nessas cidades maiores. Por quê? Tem conversado republicanos com o PL. O PL foi o único partido que ainda não nos procurou para ver o que pode ser feito em Bauru. Então, talvez trilhando um caminho de ter chapa própria com outro partido. Sem problema nenhum. Nossa ideia é que nós teremos o nosso candidato aqui. O ideal, né, olhando, né, Kleber, para o quadro, seria o PL e republicano estarem juntos, né? Dado seu Tarcísio, uma das grandes lideranças do estadual, e na outra ponta o Bolsonaro, facilitaria muito, né? Então, mas
Acho que tudo isso é importante, mas não pode ser o Tarcísio e o Bolsonaro tá unido, mas se não falar com a base. A base nós não vamos, vou falar aqui nível Bauru. Nós não vamos apoiar porque o Tarcísio e o Bolsonaro estão conversando lá e aqui teria que estar junto com o PL. Se não tiver conversa junto com a nossa base, ouvir, nossas pessoas, nossos candidatos também não vai contar com a gente. Ô Marco, o que pesa mais? O que pesa mais? As lideranças, né? Ou o partido? Para nós aqui é a liderança. A liderança. Até porque a nossa linha, o partido, eu falo assim, olha, eu participei já de 2, 3, 4 partidos. É fantástico de ver o que tem o Partido Republicano. A seriedade, a hierarquia, a liberdade, ninguém bota faca no pescoço, não quer qualquer... temos que crescer, não precisa crescer, precisamos ter responsabilidade e pessoas de qualidade do nosso lado. É incrível de ver o que é o partido. Eu posso falar aqui porque eu já passei em outro. A gente é ouvido. Não tem nada de cima para baixo. Tanto que assim, às vezes nós estava, como falei no início, a gente está conversando com todo mundo, inclusive com a prefeita. Se a gente vê que a cidade está no caminho necessário, podemos apoiar. Se a gente vê que não, nós não vamos apoiar. Mas se o partido mandar, ninguém manda na gente. Nós podemos sentar e conversar. E eu, respondendo a sua pergunta, aqui em Bauru tem um problema. Então, Tarcísio gostaria de estar do lado que estivesse a prefeita. Qual partido não interessa? Mas e se tiver ela de um lado, o republicano do outro, o PL? Talvez, eu não sei como ele vai trabalhar, porque isso é ele vai se omitir, provavelmente. Exato. Ele fica fora. Agora, pastor Edson Miguel, nós temos aqui discutido semanalmente, né, o timing. Né? Se nós olharmos, o Bilacieri acabou de falar de tempo de TV e tudo mais. E a gente sabe que as coisas mudaram. Né? Essa coisa do tempo de TV é importante, de rádio é importante, mas pega aí um candidato a vereador. Eu sou o pastor Edson Miguel, sou do Republicano, vou lutar pela saúde. É isso o máximo que um vereador vai conseguir fazer usando o espaço no rádio. Na TV, com 40 segundos, então, ainda mais com tempos de streaming, Netflix, o escambau, a hora que pegar para o horário político lá, vai ver uma semana, depois vai cansar e vai assistir Netflix. Ou seja, as redes sociais é que serão, e olha que eu estou falando dentro de um veículo que é a rádio, que é forte, mas nós vamos, claro, rádio e TV repercute, isso é importante, né? Depois que são geradas as informações em redes sociais, a gente vai reproduzindo e vai chegando ao grande público. Você não acredita que está um pouco atrasada uma definição maior? Porque nós estamos aqui no mês de outubro, a cidade efervescente, temas relevantes. Na Câmara há posicionamento aqui e acolá, mas eu acompanho lá a Câmara. No YouTube tem 20 pessoas ouvindo. Na rádio, eu conheço pessoas que nem sabem a sintonia da Rádio Câmara, para ser sincero. Outro dia eu sintonizei lá para ouvir uma música. Falei, nossa, que música boa. Eu falei, você não sabia que tem Rádio Câmara, né? Que toca música de vez em quando. Enfim, eu não acho que está um pouco atrasado nessa questão? A população, de modo geral, ela tem se politizado um pouco mais, né? Ela tem buscado mais informações, buscado saber quem são os candidatos, e a rede social abriu esse leque para a própria população. E hoje em dia podemos observar, é só ver no ponto de ônibus, nas filas, em qualquer lugar, está todo mundo com o celular antenado ao que está acontecendo no nosso município. Às vezes informações corretas, às vezes fake news, mas estão ali antenados buscando saber qual é a verdade. E a população, de um modo geral, ela procura saber quem são os candidatos, como é que estão. Por exemplo, eu conheço pessoas que acompanham a Câmara Municipal, não vê, de repente, a TV Câmara ou rádio, mas acompanha pela rede social. Sabe ali o que está acontecendo, sabe o posicionamento de cada vereador. Inclusive, tem eleitores que falam, olha, o senhor votou assim nesse projeto? O senhor votou de tal jeito? Votei. Por quê? Aí eu vou lá, explico como que está o projeto realmente. Então, quer dizer, as pessoas, elas deixam também para o último momento para poder analisar, não, em quem que eu vou votar. Porém, eles já acompanham meio que de longe, já analisam, já veem os projetos, já começam a ver quais são os posicionamentos para que então eles possam definir a sua votação. Perfeito. Bom, são 7h55. Eu queria que o Kleber respondesse ao Ale aqui. Ele, meu Deus, vocês precisam se atualizar. Bolsonaro, que, né, é o louco que vai querer afundar com esse atrelado. Qual é o peso do Bolsonaro hoje? Eu via ele no Sul e outros lugares, né, onde ele vai, tem grande movimentação.
qual é o peso, se é que existe ainda peso do Bolsonaro? Isso é importante porque você é profissional da área de marketing. Existe sim. O país e as pesquisas indicam isso, né? Isso não é opinião pessoal. E eu, particularmente aqui na Café, eu costumo dizer tecnicamente. Sim, não, e a sua posição aqui é técnica mesmo. Técnica. O que existe hoje são dois líderes no Brasil. Um é o Lula, o outro é o Bolsonaro. São dois líderes populares que o país tem. Então os dois têm peso e peso grande. E pelos números, pelas pesquisas que nós temos acompanhado, o país continua dividido. Ainda não terminou. Então, você observa que na última eleição agora, muita gente quis descolar do Bolsonaro justamente com esse pensamento. Já foi, já era, e dançou. Se você observar, eu estava esses dias olhando a lista dos candidatos deputados, tem um que eu acompanhei, ele teve 130 mil votos com o Bolsonaro. Aí ele quis sair fora, ele começou a flertar ali no meio, teve 38 mil votos. Então são... Aquela que era jornalista, a loira lá... Hausmann. Ela não seria eleita para síndica. Você entendeu? Então, o que existe aí é o seguinte, o que a gente tem que entender é posicionamento. Então, existem dois aspectos ideológicos no país hoje muito claro, por costumes, por crenças. O país está bem dividido. Antes, a gente tinha muito simplesmente o que está fazendo mais do que está fazendo menos. Hoje, além desse ingrediente de gestão, de realização, existem valores, existem princípios que estão sendo colocados na mesa. E isso tem dividido bastante. Então, quais são os princípios do Lula? Qual é a ideologia dele? Quais são os valores dele? Quais são os do Bolsonaro? Progressistas versus conservadores. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui. O mundo todo está assim. Está vendo tá tendo cada vez mais clareza. Nos Estados Unidos já tem bairro em que o corretor aluga para você, dizendo, esse bairro, a vizinhança toda é conservadora. É democrata ou republicano? Exatamente, já tem bairros. Então, essa bolha não está só na internet mais. Então, tem peso? Tem muito peso. Quem fica no meio, dança. Então, tem que ter posição. Tanto do lado da esquerda, com Lula, tanto quanto o Bolsonaro, tem peso sim. E tem que lembrar que em Bauru, o Bolsonaro teve mais de 60% de votos, o próprio Tarcísio, portanto, é uma cidade, vamos dizer assim, conservadora também. Exato. E se juntar a um desses medalhões, claro que vai dar. Bom, o Marcos Café, eu lembro aqui que é a Joyce Hoffmann, né? Hassman. Antes da gente ir pro intervalo, você deu um furo aqui lá no passado, você já sabia das coisas, hein? Por quê? Amanhã casa Dani Alonso com o Capitão Augusto. Ele falou aqui no ar, eles estão com relação. Eu falei, olha, que eu saiba não, e vão casar amanhã. Faz tempo, eu falei, puxa, o casal, mas não era ainda, você me corrigiu. Eu falei, os dois deputados casam amanhã, PL fortalecido aqui na região. Mandar um abraço ao Márcio Teixeira, lembrando que vai ter o plantio de 1000 árvores, agora dia 26, domingo, das 8 às 11h30 da manhã, na nascente do Rio Batalha, uma promoção de aniversário de 2 anos, o trabalho importante feito aí pelo Márcio. Um abraço para você. Jurandir Posca manda um abraço aos dois convidados. E para dar uma aliviada aqui na tensão, a foto oficial do casal que terá núpcias amanhã. Estão música? Aí, não vai ter música, não pode. Tá aqui o Capitão Augusto com a Dani Alonso, vão contrair matrimônio no dia de amanhã. E o Rafael Lima manda um grande abraço para o nosso coordenador regional, Marco Bilancieri, e também o amigo vereador Edson Miguelópolis, é isso? O Rafael é candidato o pré-candidato a Republicanos, né, Marquinho, em Agudos, né? Em Agudos, o nosso pré-candidato. Isso mesmo. Não, por isso aqui, o republicano pode se considerar do governo, então eu não entendi agora. Se o chefe de gabinete da prefeita é do Republicanos, eu fiz aquela pergunta ao pastor, agora dá uma esclarecida aí, pastor. Eu não consegui fechar o raciocínio da independência aí. Não, como seguimos na mesma linha. É o independente. Mas pode ter cargo no governo municipal. Não, na verdade, não é que tem cargo no governo municipal. O Rafael, ele já está com a prefeita há um tempo, né? Vamos colocar assim, desde o segundo, em meados do segundo ano de mandato, foi quando ele chegou aqui no governo. E então, ele não era Republicanos? Ele já estava no Republicanos lá
em Agudos. Não sei como que foi o convite dele, não foi indicação do Republicanos, entendeu? Você o acolheu só aqui. Né? Aí ele chegou aqui ao governo, foi quando eu o conheci aqui em Bauru, junto ao trabalho. Então, até porque ela não era do Republicano e não é, né? Então não é um cargo do Republicano. Ela foi eleita por outro partido. Foi um convite pessoal, pela amizade e pelo conhecimento. Ok, está esclarecido. Vamos para a pauta nacional. O Kleber, um problema seríssimo que nós estamos enfrentando agora, que é essa medida de força entre o Supremo e o Senado, né? O Pacheco endureceu. Eu estou com muitas dúvidas se lá na Câmara Federal vai passar essa mudança toda aí em relação ao Supremo, mas ontem posicionamentos contundentes, né? De lado a lado, né? O Barroso, o Gilmar Mendes de um lado, na outra ponta o Rodrigo Pacheco aumentando o tom. Como é que você está vendo todo esse cenário aí? Lá na Câmara dos Deputados, a gente tem dúvida mesmo. Porque lembrando que no Senado o Jacques Wagner do PT, líder do PT, votou favorável ao projeto. Mas eu tenho um entendimento do Jacques Wagner. Eu acho que ele quis sinalizar, na verdade, para a oposição, que o governo Lula não estava tão empenhado e estava livre, porque essa é uma pauta muito importante para a direita, de tirar poder do STF. Eu acredito que ele fez esse movimento porque já ele vai precisar da direita para aprovar algumas coisas. Então ele falou, eu vou fazer isso, e acabou gerando uma confusão danada. O problema da PEC é que ela tem que ser consenso no Congresso, entre o Senado e a Câmara. Não dá para a Câmara mexer e voltar para o Senado rejeitar o que a Câmara fez, não é isso. É um consenso. Então é algo que vai entrar em 2024 discutindo. Só para o nosso ouvinte entender, a PEC aprovada, ela proíbe decisões individuais, né, que suspendem atos do presidente da República, do Senado e da Câmara. Chama decisões monocráticas. Isso, que monocrática, em outras palavras, individuais, né? Então, por esse texto, esses casos teriam que ser levados ao plenário. E a medida faz parte de um pacote de projetos que o Senado vem fazendo para botar um freio no STF. E o que está acontecendo? Por que houve essa reação tão forte do STF, na minha opinião? Na verdade, é um medo, eles estão assustados com a aprovação da PEC. Por quê? O Senado é sempre quietinho, não mexe com eles, é quem tem poder, mas sempre... Poder de impeachment, inclusive. De impeachment, inclusive, mas engaveta tudo. Quando chegou agora, fazendo isso, se isso aí passa, né, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, daqui a pouquinho, o que eles estão com medo, os ministros do STF? É essa queda de tabu, é mexer agora com coisas que estão mandando lá. 8 anos é a ideia de colocar para mandato de ministro do STF. Então, acima de 50 anos com 8 anos de mandato. Isso. Então, e outras questões que estão lá que vão tirar poder do STF. Então, na verdade, o STF está gritando, está esperneando na tentativa de barrar, de parar, falando, não vamos mexer com mais nada. Então, a preocupação não é só com o que votou agora, a preocupação é futura. Por outro lado, o Pacheco também tem o maior interesse agora em criar uma certa polêmica com o STF. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa em Minas Gerais e ele não está bem. Ele representa Minas, ele não está bem lá, ele está mal. E qual que é a maior crítica dos eleitores de Minas Gerais ao Pacheco? É a falta de pulso dele com o STF. Ou seja, ele como presidente poderia ter sido mais firme e não foi. Foi omisso, na melhor das hipóteses. Isso, então existe uma percepção do eleitor que o Pacheco protege o STF. Então, nesse caso, até eleitores que votaram nele para o Senado, e daqui a pouco ele volta aí para ser candidato na próxima, ele está mal. Se a eleição fosse hoje, eu acredito até que ele não ganharia em Minas Gerais. Então existe também uma coisa pessoal dele. Aí quando vem uma coisa pessoal, o negócio aumenta. Para contornar isso, ele está tentando costurar o acordo da questão fiscal, passando por cima do Zema, né, para ele ser o sujeito que conseguiu renegociar uma dívida bilionária. Ele está com foco em Minas Gerais, é melhorar a imagem dele. Agora, Marquinhos, como é que você vê tudo isso, né? Você é um agente político, né? E a gente tem aqui criticado muito o STF por extrapolar um pouco, né? Ir um pouco além, né? E quando ele legisla em vez de julgar, o Congresso tem que aceitar. Agora, o Congresso está querendo legislar em vez de julgar, ele é criticado. É complicado isso, né? Essa é a minha linha sempre de pensamento. Quando fala que o
O Jacques Wagner votou contrário. Eu acho que teria que ser assim. A gente não pode ter uma... Eu devo votar A ou devo votar B. É que o PT é mais fisiológico do que os outros, né? Funciona assim. Infelizmente, os partidos é desse jeito. A ordem vem de cima, se não votar, tá expulso. Mas isso não tem condições de eu colocar o meu posicionamento. Essa política que tem hoje no país, não sei se no mundo é assim também, não tá certo. Por que eu falei aqui no início que o Partido Republicano é diferente? Ele dá essa margem, a liberdade, olha, se é bom para a cidade, vote a favor, então, mas Marco, nesse aspecto, não seria muito melhor que os partidos tivessem uma identidade? Eu não estou aqui querendo que se feche questão em tudo. E, infelizmente, no Brasil, a gente vota nas pessoas. E as legendas passam a ser legendas de aluguel. Então, e quando eu não tenho legenda de aluguel, eu monto um partido para mim mesmo, né? Nascer um novo partido. E aí, olha que você olha, mas peraí, que esse partido acredita? Não, quem acredita é o pastor Edson, quem acredita é o Marquinho. Você não acha que isso é ruim? Porque nos Estados Unidos você pode criticar o que for. Ou é ser democrata, ou republicano, ou ser independente. E isso cria uma certa identidade para o eleitor. Deveria ter a identidade, sem problema nenhum. Mas não é porque o cara é da esquerda que ele tem que votar. O partido quer que vota. O candidato roubou, mas não pode ser caçado. E se ele voltar para caçar ele está expulso do partido. É isso que não pode. Acho que assim, se você o projeto é bom, não importa o partido, não teria que votar. E aí essa questão do STF... Mas aí tem aquela prerrogativa no partido de liberar ou não liberar a bancada, né? Você pode discutir no seio e aí dentro de um consenso, olha, esse caso aqui é um caso que nós estamos liberando a nossa bancada. É por isso que eu falo que eu acho que é difícil a gente chegar numa melhoria, incluindo agora lá na questão do STF, porque vota de acordo com o interesse da cabeça. Assim, tem que caçar, vai caçar, tem que derrubar, vai derrubar, e tem uma interferência muito grande. Eu fui prefeito e eu sei, não é mandar, mas, por exemplo, eu vi essa semana assim, né, o Ministério Público, não sei se foi aqui, determinou tal coisa, mas precisa ter o recurso. A figura hoje do prefeito, de um político, ele ficou em segundo plano. Saiu uma decisão ontem sobre o piso da educação. Vai ter que aí se não tem dinheiro, o prefeito está morto. Ele não vai pagar a eleição, ele vai ser estrucidado, mas precisa passar o piso? Precisa, mas então me dê a solução. É por isso que tem, na minha opinião, tem que ter essa limitação sim do STF. É simples assim, olha, como é que pode soltar um bandido? O cara lá é condenado, matou milhares de pessoas, mentira também, louco, mas matou várias pessoas, é um bandido, um criminoso do tráfico, solta ele no mesmo dia, na mesma hora, em minutos, o cara já tá lá no Paraguai ou na Bolívia, que ele já fugiu. Não tá certo isso. Vereador, o que pensa sobre essa esticada de corda entre o Senado e o Supremo, e agora com essa possível mudança, vai dependendo da Câmara, dos deputados, etc., de limitar um pouco mais os poderes ali no Supremo dos ministros? Eu vou na mesma linha aqui do Marcos, porque assim, cada um tem que ter os seus limites. Cada ente da federação, ela tem que ter os seus limites. O Senado tem o dele, o Congresso tem o dele, os municípios, cada um tem o seu. Então, se fechar tudo de um lado, não vai ficar bom para ninguém. Se fechar tudo do outro, também não fica bom. O que tem se visto? Em que tem se pensado? Na população? Na federação? No país? Ou é algo pessoal? É nessa linha. Vamos falar um pouquinho dessa polarização. E lá na Argentina, o Kleber, tivemos a eleição do Milei, havia uma dúvida, né, depois de ele ter perdido no primeiro turno, mas a leitura acho que é estatística, né? Você tinha dois candidatos de direita, estava na cara que um ia dividir com o outro e o sozinho da esquerda ia prevalecer. Quando as coisas mudaram para o segundo turno, por isso que o segundo turno é sempre uma nova eleição, né? Deu um Milei. É óbvio que eu já tenho observado dele um certo recuo em algumas pautas mais radicais. Eu tenho muita dúvida sobre a dolarização. Hoje as reservas cambiais argentinas são negativas, ou seja, tem um cheque especial aí. E para você dolarizar uma economia, você precisa ter reservas cambiais, né? Eu, se fosse ministro da Economia da Argentina, colocaria o Plano Real lá, criaria o RV, né? Para tirar a inércia da inflação, né? E foi exitosa aqui no Brasil, não precisa ter dolarização. O Brasil optou por esse caminho. Por outro lado, tem agora uma forçação de barra rápida para fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque o Milei fala que sairá do Mercosul. Como é que você viu as eleições e a questão da polarização, juntando-se agora ao Uruguai, né? Com uma tendência um pouco mais à direita aí?
Olha, o que a gente está vendo é um crescimento da direita na América Latina. A vitória do Milei não representou apenas o fim do peronismo que vinha, né, acontecendo lá. Após um ciclo de vitória, a esquerda está acumulando muitas derrotas eleitorais na América do Sul. Os candidatos de esquerda haviam vencido 4 eleições presidenciais sul-americanas. Se você observar, era o Pedro Castillo no Peru, o Gabriel Boric no Chile e Gustavo Petro na Colômbia e o Lula no Brasil. O que aconteceu? Agora a esquerda está levando a famosa invertida. Está ao contrário. Então perdeu as 3 últimas eleições a esquerda para a direita. E muito por questões econômicas, né? Sim. Aliás, 2 coisas importantes: economia e segurança. É incrível. No governo de esquerda tem um problema da economia e o problema da segurança. O Brasil, inclusive, uma tolerância o maior muito grande, né? problema nesse momento, o número 1 nas pesquisas é segurança. Olha que loucura. Ou a insegurança. Nesse momento. Então, as últimas 3 eleições aí que a direita ganhou foi o Santiago Peña, no presidente do Paraguai, o Daniel Noboa, que tomou posse ontem no Equador, que é de direita, e agora o Milei, que venceu na Argentina. Então, a situação também está muito difícil para a esquerda na América de uma forma geral. No Chile, diante da crise econômica e da segurança também, muito semelhante ao Brasil, o presidente está com a rejeição de quase 60%. Na Colômbia, o governo Petro tem 60% de desaprovação, de rejeição. E aqui no Brasil, Lula, pela primeira vez, a somatória do ruim com o péssimo supera a aceitação dele, né? Exato. Nesse momento, a pesquisa do Estadão, divulgada anteontem, me parece, pela primeira vez superou a rejeição, a desaprovação do governo Lula. Mas mantém a imagem dele. Sim. O governo Lula está mais reprovado do que aprovado nesse momento. Mas a imagem do Lula ainda continua melhor, né? Então você vê que é liderança, que é líder, que a gente acabou de falar. Descola ele até do próprio governo. Descolou do governo. Ele está melhor avaliado do que o governo. Porque o que são seguidores, aqueles que aprovam, né? Então, assim como tem os bolsonaristas, tem os lulistas. Sim. Então está acontecendo isso. A aprovação maior do Lula é no Nordeste. O Nordeste tem lugar lá que é 70%. Então, na média nacional, e a pior dele é no sul do país, está em torno de 35%. Eu fiz um levantamento recente para uma palestra sobre a pobreza no Brasil. Nós temos 70 milhões de brasileiros que ganham R$665 por mês em média. Desses 70 milhões, 60% da população do Maranhão, 60% da população ganha até R$900. Aí depois você vem lá, o ranking é do Nordeste para cá. Santa Catarina é o melhor, que tem 8%, o estado de São Paulo 12% da população. Ou seja, Bolsa Família é o que sustenta boa parte dessa população. Não é isso? Exatamente. E aí é óbvio, né? Quem é que é o pai da Bolsa Família? Exatamente. Então existe isso sim. O que a gente tem que observar também, o que a gente tem percebido em toda a América Latina é assim, além da questão ideológica hoje, que tem um certo peso, a questão dos valores, princípios, tem um peso importante. Além disso também, a população, principalmente aquela mais pobre, ela tem algo imediatista. Então, independentemente se o governo é esquerda ou direita, por isso que há, às vezes, essa mudança total. Tá faltando comida, tá faltando remédio. Eu voto no totalmente contrário para tentar resolver. Então, mantém aqueles votos mais conscientes e vem esse voto da mesa, da falta de comida, da falta de remédio, da falta de emprego. Agora, a segurança é incrível. Tá crescendo demais o problema da segurança no Brasil. E aí, Vilacieri, lá, como é que você viu a Argentina? Então, é uma mudança, como disse o Cleber. Não estou mais contente com esse segmento, a população... Hoje ela cobra assim, não estou contente com A, vai no B. Mas o que está faltando aí na minha visão de mundo é liderança. Não adianta ganhar a eleição. E também ganhar a eleição com uma conversa é uma coisa. Precisa ser reavaliar, tem que avaliar, porque senão não tem sustentação também. Aconteceu ele tem um problema de minoria no Congresso, né? Ele vai ter um problema muito seríssimo porque as mudanças estruturais passarão necessariamente para o Congresso, ele não tem esse apoio todo. Precisa tomar decisões com inteligência. Eu vou sair do Mercosul. Pera um pouquinho, a sua vontade é sair do Mercosul. É bom ou é ruim para o país?
precisa ser revisto. Porque às vezes, olha, eu propus isso, não vai dar para sair, nós fizemos uma análise, vai lá e fala com o povo. Não adianta entrar lá e falar, eu vou sair, saiu e piorar. Porque depois não se sustenta e vai trocar o governo de novo. Nós tivemos aqui com o Bolsonaro. Poderia ter feito com mais inteligência uma administração, saber gerir a questão da pandemia e pagou um preço caro. E aí, hoje voltou. Esticou demais a corda, né? Exato. Bom, estamos chegando ao finalzinho do programa, Marcos, e o seu futuro político pessoal, né? Saiu uma especulação de que você está sendo cogitado para novamente ser lançado como candidato a prefeito em Boracéia. Isso está no seu radar? Você tem conversado? Não, Café, antes eu só mandar aqui um abraço pro Marivaldo, se me permite. Marivaldo do Drone, grande Marivaldo. Ele todo do grupo Fala Bauru, Gilberto, ele vai ser Beato, lá em Boracéia pré-candidato em Piratininga. Piratininga, exatamente. Vereador. Um abraço a todos que nos ouvem, que tá mandando mensagem aqui. É assim, Café, olha, eu tenho o convite, inclusive o pessoal me questiona muito, Marcos, você vai ser candidato em Bariri, nós fizemos lá na campanha para deputado quase 6 mil votos, foi uma votação, acho que uma das maiores da história, como teve lá em Pederneiro. Então, existe esse questionamento, inclusive pelo partido aqui em Bauru, sou candidato porque eu sou eleitor hoje em Bauru. Sim, foi candidato a deputado por aqui. E tem Boracéia aqui, eu nasci em Boracéia, eu cresci, eu vivo em Boracéia, eu vivo Bauru e Boracéia, né? Então eu vou decidir a política, porque o pessoal às vezes atropela muito. O pessoal vem, não, Marco, mas todo dia eu saio na rua, às vezes é muito difícil até de andar. Você tem que ser o candidato, nós vamos conversar na hora certa. Então, hoje, eu estou aí fazendo essa coordenação para o partido, não dá para continuar, ou é candidato ou continua a coordenação, porque hoje já está difícil, tem 4, 5 reuniões agendadas para a região, imagina se você for candidato, então tem que deixar algumas coisas, não dá para falar. Eu vou dar só uma coisa que você falou da dificuldade, Café, que você fez a pesquisa, na posse do senador, do Marcos, né? Marcos Pontes, nós tivemos lá, e na oportunidade conversando com o prefeito. O filho é prefeito, o pai foi prefeito lá no Maranhão, que acho que ele foi na posse do Dino. Acho que é o único município do PT. Aí conversando com ele, uma cidade, eu não me recordo agora o nome aqui, de vez em quando eu bato um papo com ele, e uma cidade tamanho da Barra Bonita, 60, 70 mil habitantes, e eu perguntei, o que faz lá? 3 mil funcionários, mais de 60% da folha. Ele falou, mas como assim? Marco, não tem onde trabalhar lá. Você vai dando emprego. Tem que dar emprego para todo mundo. Eu já viajei de ônibus pro Nordeste, tem um que abre a porta do que você sai, o outro que fecha a porta, outro abre a porta do banheiro, outro, porque não tem onde pôr as pessoas. Bom, estamos no finalzinho, Marcos, então obrigado aí pela sua presença e naturalmente assim que tiver novidades sobre o futuro da política local, nossos microfones aqui abertos. Legal, nós vamos semana que vem para São Paulo, junto com o nosso presidente, nós vamos ter uma decisão, a minha a ser tomada, como nós falamos, nós estamos abertos, temos vereadores indo para o partido e vamos trabalhar nessa linha. Agradeço aí a oportunidade e vocês serão sempre informados em primeira mão. E parabéns com o livro lá com a filhona, hein? Muito obrigado. Pastor, prazer tê-lo aqui no Café com Política, sempre à sua disposição. Prazer é todo meu, Café, o Kleber, Izar, para todos os ouvintes que deram essa audiência também, ao Marquinhos, a Camila, que também acompanharam, são ouvintes assíduos do seu programa. Que bom, um abraço para eles. Hein? Kleber, obrigado, até a semana que vem. Bom dia a você, bom dia aos amigos aqui e a todos que nos acompanharam nessa manhã. E o Meira, né, se manifesta aqui durante o debate, a cada dia surge um pretenso candidato, a gente falou aqui do André Maldonado, possivelmente pelo PL, o ideal seria um debate com todos os pré-candidatos ao cargo e avaliar se de fato conhece os problemas afetos ao municípios, como saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento básico, Funprev, Endurbe e Coab. Será que saberiam apontar soluções e propostas para cada assunto? Esse é o papel que a gente vai fazer quando tiver uma definição dos candidatos, mas podemos antecipar com os pré-candidatos. Agradecemos a sua audiência, nós voltamos com o Café com Política na próxima semana. A você uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, em mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau! Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.